Vamos agora a um exemplo de redação bem avaliada no Enem 2020, cujo tema foi os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. No filme estadunidense Joker, estrelado por Joaquin Phoenix, é retratada a vida de Arthur Fleck, um homem que, em virtude de sua doença mental, é esquecido e discriminado pela sociedade, acarretando inclusive piora no seu quadro clínico. Assim como na obra cinematográfica abordada, observa-se que na conjuntura brasileira contemporânea, devido a preconceitos perpetuados ao longo da história humana, há um estigma relacionado aos transtornos mentais, uma vez que os indivíduos que sofrem dessas condições são marginalizados. Ademais, é preciso salientar que a sociedade atual carece de informações a respeito de tal assunto, o que gera um estranhamento em torno da questão. Esta é a introdução do texto, feita em um parágrafo, trazendo a contextualização do tema e a análise que se pretende fazer. Observamos em negrito algumas expressões auxiliares da escrita destacadas, e o modo como essas expressões se organizam em torno do tema sugere que elas indicam a continuidade desse tema e as relações de sentido estabelecidas entre as frases e partes, é claro, dessas frases. Vemos que é apresentada a causa do sofrimento da personagem em sociedade, da discriminação que ela sofre. Em seguida, é comparada a situação de uma personagem fictícia com a realidade. Por fim, é feita também uma relação de causa entre a situação da conjuntura brasileira contemporânea, no que diz respeito à situação problema, e elementos que fazem parte da sociedade, no caso, o preconceito especificamente. E, em seguida, são adicionadas mais informações importantes para a análise que se propõe. Vamos ver exatamente como tudo isso se articula ao longo do texto. A introdução apresenta e contextualiza o tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, expõe a análise que se pretende fazer sobre o tema, a marginalização dos indivíduos em função de transtornos mentais, evidenciada por preconceitos perpetuados e causada pelo desconhecimento da população, e as expressões auxiliares da escrita que são aplicadas nessa introdução de forma a facilitar o entendimento do leitor, que é o corretor do texto. Na contextualização, foram utilizadas expressões indicativas de causa, em virtude de, adição, inclusive e comparação, assim como, no caso de causa e adição, temos a relação com o repertório trazido pela autora do texto. E no caso de comparação, temos uma relação entre esse repertório e a realidade brasileira. Tudo isso auxilia na contextualização do tema. Depois, nós temos a exposição da análise pretendida, em que foram utilizadas expressões indicativas de causa, devido a, uma vez que estabelecem a causa da situação problema, tempo, ao longo de, situam esse problema, adição, ademais, que trazem mais informações e espaço em torno de. A análise, relembramos, que é relacionada à questão do preconceito e do desconhecimento da população sobre as doenças mentais.